Oi Silvia, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para falar do sexto capítulo, então acho que fica mais prático. Eu vou olhar bastante para lá porque tem as minhas referências, algumas coisas que eu estou pesquisando e deixando aberto ali, tá bom? Então, bora lá. Sexto capítulo, evolução constante, e aí o primeiro ponto é a ausência do ego, tá? Por que é importante? Bom, ego, né? O que é ego? Ego é a imagem que a pessoa tem de si mesmo. E geralmente quando a gente fala, se a pessoa tem um ego alto, ela tem uma concepção do eu dela muito grande, com muita importância, sendo ela extremamente vital, importante. E aí, bom, aí eu vou falando entre alguns pontos. A ausência do ego é a ausência de levar tudo para o eu. O eu é importante, ter as coisas para si é importante, ter uma imagem de si positiva é importante, mas isso em demasia atrapalha, tá? Então, o ego ele faz a gente querer ter as coisas, né? O ego faz com que a gente, de certa forma, até quando a gente tem muito ego, a gente, na verdade, fica preso a essa série de coisas como uma maneira de não enfrentar essa vulnerabilidade da nossa imagem, que pode não ser tão boa, né, quanto a gente gostaria de imaginar. Então, quando eu falo que a pessoa se prende a coisas, assim, mas você não é tão foda. Mas eu tenho um Porsche. Você não é tão foda. Beleza, mas minha empresa bate meta todo ano. Grande merda, quem disse que isso é algo genial, algo legal? Isso quer dizer que você é um bom empresário, não quer dizer que você é um bom ser humano, uma boa pessoa, quiçá um bom empresário. Pode ser que você tenha conseguido um grande contrato, pode ser que você tenha pulado a ética, não sei. Então, esse é um dos primeiros pontos. E aí, eu sempre falo, né, como está aqui, você prefere ganhar 1 milhão ou aprender a ganhar 1 milhão? E geralmente as pessoas elas ficam meio na dúvida. Por quê? O ter é do ego, não é que ele é do ego, é que o ter ele é mais comprovação de que o ego está inflado e que a pessoa quer ter. Porque quando a pessoa está muito bem com a imagem dela, ela não precisa nem ter as coisas para se sentir bem, né? E aí, por outro lado, quando eu falo aqui que o resultado não é tão importante, mas o processo de aprendizado é essa capacidade de você falar assim, eu não sou bom. Então eu tenho essa imagem minha, né, esse ego meu, de uma visão que eu sou incompleto, de que eu sou imperfeito e de que eu não estou completo e de que eu preciso aprender as coisas. Ter não me resolve, mas aprender me resolve. Então, se você vê pessoas que ganharam muito e já perderam muito, é muito nítido de que elas estão menos preocupadas. Por quê? Porque, cara, ganhei uma vez, eu já sei ganhar, eu vou lá atrás de outra vez. Mas se você pega uma pessoa ganhando na loteria, tem 1 milhão, perdeu 1 milhão, ela vai desesperar. Por quê? Porque ela não sabe ganhar aquilo, tá? E aí, nesse processo, quando a gente sai do ego, a gente aceita mais fácil críticas. Porque se a minha imagem ela é muito perfeita e você me critica, eu quero rebater. Mas se eu estou ok com a imagem não ser tão perfeita, com eu ter imperfeições, com eu errar, com eu estar incompleto, né? Então ter esse ego, eu não sei exatamente, eu acho que tem um termo, mas eu não lembro, né? Esse ego flexível, não o ego extremo e alto. Eu falo, poxa, ok, a pessoa está me criticando, ok, eu não sou perfeito, deixa eu ouvir porque eu melhoro. Mas se eu tenho um ego muito alto, não, eu preciso rebater essa crítica para mostrar que eu estou certo, né? Aí tem o prazer no desprazer, né? Que é o segundo ponto, que é você ter prazer nos pontos negativos daquilo que você está querendo evoluir. Então, se o resultado é secundário, ele ainda é extremamente importante, mas ele é secundário. O erro ele faz com que eu, na verdade, cresça. É meio óbvio, mas tem algumas empresas que trazem esse conceito de que se você errar, vamos lá, eu quis fazer um projeto novo, estava estrategicamente legal, bem estipulado, mas foi lá e deu errado. Eles até te bonificam por isso. Por quê? Porque
o processo de descoberta que é o que importa. E quando a gente premia só quando dá certo, a gente acaba errando muito. Então eu tava vendo até treinamento de cachorro, né? Que eu tô para pegar um cachorro aqui. E aí o cara falou assim, quando o cachorro mostrar a intenção de que ele tentou fazer certo, então vamos lá, tem que, sei lá, pular uma linha lá. E o cachorro foi, pulou, mas deu errado e tropeçou e deu tudo errado. Ele falou, dá a comida. Porque você está premiando a intenção e a busca por evolução do cachorro. Tá bom, ele não acertou hoje, o resultado não foi 100% positivo. Ele não deveria ganhar o biscroque, mas ele vai ganhar o biscroque porque ele teve essa intenção certa, ele se predispôs a ir, a errar, e aí é bom que a gente premie isso, né? Porque a gente precisa gerar esse conceito de prazer no desprazer. E aí, quando a gente, por exemplo, eu quero virar um jogador de futebol. Então, na ausência de um ego alto, eu sei de que eu não sou um grande jogador, eu preciso me lapidar, estou em constante evolução, quero aprender a me desenvolver melhor, porque aí eu posso continuar eternamente me desenvolvendo. É muito importante que para isso eu comece a gostar da parte que não é legal. Então eu comece a gostar dos treinos físicos, treinos táticos, dar autógrafo, sei lá. A minha meta é perder peso, ou eu estou querendo ser promovido. É importante que eu goste de fazer, por exemplo, estudar. As pessoas muitas vezes não gostam de estudar para ser promovido, mas ela quer ser promovida. Quando você pega prazer nessa parte, você fica meio que imparável. Tá? Então eu tive essa reflexão atendendo 2 atletas. E os atletas, um deles, eu falei, cara, qual que é o seu grande diferencial? Aí ele falou assim, cara, ele era skatista, né? Ele falou, eu me divirto quando eu caio. E tem gente que fica puta quando cai. E aí você vai ficando puto, o treino vai ficando mais chato, mais pesado. Pô, eu me divirto, eu rio, eu acho graça, porque a minha família é uma família de skatistas. Então, essa é a cultura do skate normal, não do skate competitivo, né? Você caiu, show, volta e faz de novo, né? E não assim, putz, que bosta, você errou. Né, assim, uau, que show, você tentou, você, né, fez, não deu certo, mas você tá bem, você se divertiu e esse é o processo, né, de imaginar alguém que anda de skate que não vai competir. É sobre isso, né, sobre o cair e o levantar, não é sobre ser campeão. Então, quando você gosta disso, a probabilidade de você ser campeão, ela aumenta muito mais, né? E o outro atleta também, que é jogador de futebol, falou isso pra mim. Falou, cara, eu gosto de toda parte que ninguém gosta. Eu gosto de não sair para beber, me concentrar. Tem gente que acha isso uma penitência. Eu gosto de fazer atividade física, então eu pratico esporte já na vida, geralmente, cuido do meu corpo. Então, o que é tortura para outras pessoas, para ele, na verdade, é um prazer. Então, ele tem prazer no desprazer e isso faz com que ele cresça. Tá? Coloquei aqui a referência, né, da Monja Coen, da impermanência. Então, a impermanência, ela entender que tudo muda sempre. Tudo vai ser sempre diferente. Isso é bom, né? Na verdade, isso é sempre bom. Mas vamos lá. Se eu venci hoje, então vamos supor que agora, poxa, fizemos uma venda aqui, vendeu super bem um programa de treinamento. Ok. Né? Que bom. Vamos embora, vamos para a próxima. Não ser algo que mexe com o meu ego, que me transforma e que, nossa, eu sou muito foda. Não, ok, eu ganhei. E o mesmo vale para se der muito errado. Ok, essa deu muito errado, que eu posso aprender, que eu posso melhorar e ir para a próxima. Não, meu Deus, minha vida acabou, foi tudo destruído e tal. Com atleta também é muito fácil esse exemplo. Então, por exemplo, a gente tem atletas que quando ganham, eles precisam sair para celebrar. E você fala, cara, por que você precisa sair para celebrar? Você ganhou na quarta, você vai ter que jogar no domingo, né? Putz, são 3 dias de recuperação e tal. E tem gente que quando perde, fica abalado uma noite, um dia, 2 dias, sei lá. E aí você vê que os grandes jogadores, se ele perde ou se ele ganha, ele comemora ali meia hora, 1 hora, 2 horas, que seja, pra caralho. Dia seguinte, ele tá lá. Não muda. Porque é impermanente. Eu estou vitorioso, ou eu estou derrotado. Eu não sou derrotado, né? Ou eu sou vitorioso. Então, no documentário do Michael Jordan, ele fala muito bem isso, né? Alguém fala, quando você soube que o Michael ia ganhar de novo uma NBA? Ele falou, quando ele perdeu o jogo na quarta noite e à noite, nesse dia, ele estava marcando fisioterapia para 7 da manhã e musculação às 9.
falou, porra, o cara não se deixa abalar ou não se deixa levar pela vitória e acaba se desviando do que é o vital ali no processo de evolução, né? Tá. A essência, talvez eu tô lendo aqui, que você perguntou a essência lapidada, eu acho que esse tem sido um grande debate, né? Mas mais do que lapidada, a essência é descoberta. A gente vai descobrindo coisas, e muito por conta do que já tem em outros capítulos. A gente vem com tanta programação dos pais, da sociedade, da mídia, do nosso país, do nosso gênero, que a gente acaba não conhecendo exatamente quem sou eu, o que eu gosto, o que faz sentido para mim. A gente vem muito codificado, assim, eu preciso sentir prazer e estar conectado com as coisas que são estipuladas para mim. E aí entra o mim sendo uma categoria, gênero, classe social, cidade, idade, né, e por aí vai. E então, para mim, você tem a sua essência, que ela é um eixo, né? A gente vai oscilar em volta dessa essência. Isso não é para mim, tá? Isso é do budismo. Eu já olho exatamente, sempre esqueço o nome, é um Malone, um Nalone, um Dalone lá. E aí eles falam assim, então você vai ficar rodando. Esse rodar é o processo de viver a vida, tá? E qual que é o lance? Quando eu estou rodando aqui, quer dizer que eu estou enfrentando as mesmas situações, tomando as mesmas decisões e chegando aos mesmos resultados. Quando eu começo a enfrentar a mesma situação, mas eu ajo diferente, tenho resultados diferentes, eu paro de girar nessa esfera e, subo e começo a girar numa esfera mais alta e com um raio menor. O que isso quer dizer? O que o tamanho do raio quer dizer nessa explicação? O tempo de resposta e a proximidade que eu levo em relação à minha essência. Então, vamos supor assim, putz, a gente discutiu aqui, eu fui lá, fui super grosso, e aí eu levei uma semana pra, poxa, fui chato, Silvia, poxa, não achei legal, acho que eu podia falar de outro jeito. Eles falam, putz, você demorou um ano para voltar para sua essência, que é do bem, que é bondosa, que é tal. Se eu viro e faço isso, um dia depois, eu já estou muito mais conectado com a minha essência. E eu já voltei, tirei, limpei esse negócio de mim e estou conectado. Se eu vou fazendo cada vez mais rápido, agora imagina se eu faço no mesmo segundo. Puta, tô esquentado, tô falando grosso com você, falo, puta, Silvia, desculpa, acho que perdi a mão, não foi legal. Putz, eu tô rodando muito perto dessa minha essência, muito pertinho, é pouco tempo de desvio, é pouca distância dessa minha essência. E aí, óbvio que eles falam que aí depois você se ilumina e sai desse eixo, que é um eixo em que você vê que você vai se irritar, e aí você fala, ixi, putz, tô vendo que eu vou me irritar com esse papo, vamos jogar para amanhã essa reunião, vamos, nanã, e você vai criando meios para isso. Às vezes a gente até tem condição, mas na verdade a gente já está irritado e a gente só não extrapolou isso, tá? Então, esse ponto é bem importante, tá? O human being é o lance que eles falam da construção do termo em inglês, de que o being seria o estar sendo. Então, eu estou sendo humano, né? E de como isso, muitas vezes, mostra a nossa conexão, né? Então, quando você fala assim, poxa, essa pessoa está sendo muito humana, no nosso conteúdo aqui, o lance é, puta, essa pessoa está conectada com a essência dela, está fazendo ações conectadas com a essência dela, né, que são os pilares. Quando você fala, nossa, a pessoa está muito desconectada da essência dela, ela não está sendo humana, ela está sendo desumana, tá? Então, é nesse sentido aqui. Deixa eu abrir as suas perguntas e eu vou entrar aqui
Vou ver se faltou alguma coisa, tá? Então, o que você entende por ego? Ego, na minha visão, é a nomenclatura do Freud, tá? Ego, superego e id, a imagem que eu tenho de mim, né? Essa interpretação que eu tenho de mim, do quem sou eu, né? Que aí muitas vezes é apoiado pelo ter, mais do que pelo ser, que é a visão, né? Você fala assim, eu sou Arthur, você é a Silvia. Quem é você, Silvia? Ou você fala pra mim, quem é você, Arthur? Eu falo, eu sou um palestrante, eu moro em São Paulo, na Vila Madalena. Não, na verdade eu falei que eu tenho uma casa na Vila Madalena e que eu estou na profissão de palestrante, mas isso não é quem eu sou, é quem eu estou nesse momento sendo aqui, tá? Como o ego mexe com as pessoas. Então, quando o ego está muito baixo, a pessoa ela tem uma imagem muito negativa dela e é difícil fazer ela acreditar nela e se mover, enfrentar obstáculos. É um dos problemas. Mas eu vejo mais o problema do ego alto, tá? Que é, putz, eu sei, eu posso, eu faço, eu consigo. Mas isso é uma imagem sua ou isso é amparado por fatos, né? Esse é um ponto bem importante. Quando a gente começa a trazer para os fatos, né? Que aí é o processo de consciência que a gente faz nos nossos treinamentos, as pessoas colapsam. Porque ela vê que todo o apoio de que eu sou feliz, por exemplo, né? A imagem do meu ego é que eu sou feliz. E aí você vai ver lá, o sou tá ligado ao ter. Eu sou feliz porque eu tenho uma casa na praia maravilhosa, eu tenho uma mulher que eu amo, eu tenho uns filhos legais, eu tenho uma rotina boa, eu tenho. O ego está fragilizado, ele está, para ficar alto, ele está apoiado no ter, tá? Tá, eu acho que eu falei sobre a ausência do ego, a evolução e o resultado positivo. Tá? Então, quando você vê a ausência do ego, você vê que... Porque o ego que quer ver o resultado positivo? O ego... Quando eu falo ego, é o ego exacerbado, tá? É o ego extremo. Quando você vê alguém que é apaixonado pelo processo, claro, a pessoa fica frustrada se ela não tem o resultado que ela queria. Mas ela nem gera tanta expectativa, porque ela está desfrutando cada momento daquela construção. E é sobre aquilo, né? Não é sobre o destino final, não é sobre o que vai dar ou o que não vai dar, é sobre o processo de construção. E aí eu deixo a vida me coroar com o que for justo da vida, o que o cosmos, o universo achar justo me dar. Mas espera, não, eu fiz exatamente igual fulano, então eu tenho que ganhar exatamente igual fulano, atingir a meta igual fulano. Quem disse isso? É o seu ego. É a sua imagem achando que você é fulano. Sei lá, fulano pode ser muito melhor que você. Com menos esforço ele conseguiu mais coisa. Como perseguir com esse estado? Tá. Como perseguir esse estado? Essa pergunta é bem legal, em que a ausência do ego é algo positivo, tá? E é o ego equilibrado, não é a ausência do ego, tá? A ausência muito do ego, a pessoa deixa de ter uma imagem positiva dela. Ela começa a ter uma imagem negativa dela, tá? Então, como perseguir esse estado em que a ausência de ego é algo positivo e importante para o crescimento e evolução humana? Quando a gente está num processo de evolução, a ausência do ego faz com que a gente se torne como uma criança, em que se diverte, em que acerta, em que erra, em que tem esse processo de aprendizagem como um processo prazeroso e como ele sendo tudo. Mas quando a gente tem muito ego, se eu não tiver, não alcançar, não concretizar no final, né, fica algo que depois eu falo, poxa, mas não fechou a conta. E aí eu vou me desmotivando ao longo do processo, né? Se a gente entender daquela máxima de que sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder a motivação, a desmotivação ela vem quando eu tenho um ego alto, faço uma imagem alta minha, eu confronto com a realidade, então a expectativa é a realidade, ela me frustra porque a variação entre uma e outra é muito grande, e aí eu falo, poxa, pera,
que bosta, eu sou um bosta, melhor eu parar de fazer isso. Pera, quem disse que você ia conseguir agora? De repente pode demorar um ano para você conseguir. Não, mas é que o fulano em um ano ele já era bom pra caralho. Pera, essa comparação já vem do ego. Porque quem disse que você não vai ficar um ano para ter zero resultados, mas depois de um ano você vai lá e vai ser maravilhoso, né? Então, por exemplo, o Michael Jordan ele ficou 7 anos perdendo a NBA. Era um grande jogador, foi MVP, né? Most Valuable Player várias vezes, mas ele podia ter saído de Chicago Bulls, ele fala. Mas como era um processo de construção para ele, fez com que 7 anos depois de jogar no Chicago Bulls, ele conseguisse o primeiro campeonato dele, da NBA. E aí, ele ganhou 6 campeonatos seguidos. Então, se essa pessoa fosse comparar o sucesso, o processo de evolução dela com o processo de evolução do fulano, ego, puta, ela ia se fuder, ia falar, que isso, que eu tô fazendo merda, vou trocar de time e nananana. Mas como ela não fez isso, ele não fez isso, né, putz, aí vem o resultado que é dele pra ele, ele vira o maior jogador da história. Então vamos imaginar que ele quebra o pé no 7º ano. Puta, ele ia ser ninguém na história. Olha que coisa louca, tá? Só que ele fala, meu processo era sempre falar, ano que vem eu vou ser muito melhor. E quando o título se concretizar, vai ser porque existe uma construção maior, universal aí e tal. Ele não fala, obviamente, com todas essas palavras, né? Estou só dando a minha leitura sobre o que ele fala. Tá. Como transformar algo que não é muito bom? Então aí é legal assistir um TED Talks que chama How Stress Can Be Your Friend, da Kelly McGonigal, tá? Eu posso te mandar o link aqui. Lá ela explica de uma maneira muito legal como a gente pode olhar para esses problemas, essas dificuldades como desafios. E como que isso reverbera de uma maneira diferente dentro da gente. Só de olhar para um problema como um desafio, uma possibilidade de crescer a partir dele, só contando aqui, a gente manda um hormônio neurotransmissor, né, um neurohormônio, que é a ocitocina. Então a gente cria prazer pelo nosso problema. Olha que coisa interessante, né? A gente cria prazer pelo que a gente está vivendo ali. Então esse é um dos pontos. Olhar para o estresse, olhar para os problemas, olhar para as dificuldades como possibilidades. Assim, uau, a vida tá me dando esse problema para eu crescer, né? Quando a pandemia veio, puta, eu fiz um baita trabalho mental assim, uau, a vida tá me dando uma pandemia como empresário, que legal, porra, a hora que eu passar por tudo isso eu falar, nossa, eu já passei por pandemia, já passei por tempestade, já passei por tal, e muita gente fica assim, puta, que merda, pandemia me fudeu, nossa, tô fudido agora, e o seu corpo ele vai respeitando isso, tá? E ele vai te trazendo estímulos condizentes com isso, que são os estímulos do estresse, do lutar ou correr. E aí o que eu faço se eu sou presidente da empresa? Ou eu saio batendo em todo mundo porque eu estou estressado, ou eu saio correndo para fazer outra coisa. Se eu tenho essa ocitocina, eu crio carinho, vou para cima, ultrapasso isso e cresço, tá? Eu só não entendi essa pergunta. Qual é a relação dessa variância da essência com a ansiedade? Você me escreve de um outro jeito? Não entendi. Estar em constante evolução permite a gente duas coisas. Um, crescer sempre, tá? Todo dia estar um pouco melhor. Eu até acho super legal, mas não dá pra gente usar, que já tem um livro que é 1% melhor todo dia. Então, todo dia a gente cresce 1%. Puta, faz a conta aí do crescimento composto. Puta, a gente tá gigantesco daqui a 5 anos. Primeira coisa. Mas segunda coisa, acalmar a ansiedade, que é um dos principais pontos do nosso avatar. Quando a gente está parado, é muito mais fácil a gente se sentir ansioso. Então, quando eu estou parado, não estou fazendo nada do meu projeto magnífico de startup, eu me sinto ansioso. Quando eu estou fazendo todo dia, que seja meia horinha olhando para a minha startup, eu fico menos ansioso, tá? O movimento gera quebra de ansiedade. Então, esse é um dos principais pontos que eu quero trazer. Caminhando na direção da sua paixão, você vai reduzir o volume de ansiedade. Você vai se aproximar da sua paixão e você vai se balizando por isso. E muitas vezes você vai ver que sonhos são só sonhos, eles têm que viver como sonhos, né? Como diria o Jung, às vezes os fetiches têm que permanecer como fetiche,
né? Então, eu gostaria de ser um jogador de futebol. Aí você vai, enfrenta o começo dessa carreira, vê que não funciona e você acalma. Você não fica mais frustrado o resto da vida. Porque você fala, puta, cara, é uma tortura a vida deles, né? Eu gostava muito de trabalhar em cozinha, gostava muito de cozinhar, gosto muito de cozinhar. Falei, putz, vou trabalhar em cozinha. E aí eu já fui lá e fui ficar um mês dentro de uma cozinha profissional, tratado como um cozinheiro lá dentro, tá? Era mais ralé de todos, mas eu fiquei. E eu saí de lá e falei, uau, eu tenho que respeitar as pessoas porque essa tarefa é muito complicada e não é isso que eu quero fazer da vida. Então hoje quando eu olho para isso, eu não olho mais com os mesmos olhos, não me dá mais ansiedade, angústia, dor, sabe, frustração, meu Deus, o que seria se eu fosse um chefe? Não, cara, aquela vida deles eu não quero mais. Então é importante a gente dar passos na direção do que a gente acredita para a gente descobrir. Alguma história da minha vida, eu acho que é legal tocar no ponto do caminho de Compostela de novo, tá? Da evolução constante, todo dia você tem que caminhar um pouco, isso que é legal. Já tá lá em outro capítulo, então precisa ver como é que faz essa junção. Acho que pode falar do meu processo de emagrecimento, né? Eu fui emagrecendo todo dia um pouco, eu não fiz dieta maluca, eu não fiz coisa maluca, eu não fiquei magro do dia pra noite, foi uma construção, mas eu nunca tive efeito sanfona, por outro lado, nunca tive crises de voltar, tá? Então esse é um processo que é muito legal também, que é uma baita evolução constante, e o crescimento empresarial, né? Acredito, sejam 3 histórias que podem casar. O crescimento empresarial todo ano a gente tem evoluído constantemente, né? E usando muito desses pontos. Tá bom. Bom, eu acho que eu, em linhas gerais, ah, falei tudo que eu gostaria de falar. Se você ficar com alguma dúvida aí, me dá um toque, por favor, me avisa. E talvez a gente possa bater um papo, você fazer algum rascunho das ideias, um fluxo de mind map e a gente conversa, ou não. De repente você vai falar, Arthur, eu prefiro escrever e a gente olha o texto. Do jeito que você achar melhor. Tá bom? Beijo!